Oi, tudo bem? Bem-vindo à Semana das Orquídeas. E parabéns para o pessoal que se inscreveram, que vai ter muita coisa interessante a ser aprendido. Eu vou ensinar os meus métodos naturais, que ao longo dos anos eu vim aperfeiçoando, né? E no final de cada live eu vou responder algumas perguntas. Todas não posso responder. Então, para pessoas que vão fazer perguntas, essas coisas, por favor, me mande o local que mora, né? Cidade, principalmente estado, porque isso facilita muito para me responder. Que o Brasil é grande, não é pequeno, é muito grande. Então tem várias regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, cada lugar o modo de cultivar a orquídea é diferente. Então, por favor, me mande escrito, ó, pelo menos a cidade, né, e o estado. Isso me facilitaria muito. Muita gente chegando ainda, né? E eu vou me apresentar, acho que algumas pessoas já devem de me conhecer. Meu nome é Masuji Kayajima, eu moro em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, né? E eu comecei a pesquisar, né, no modo de dizer, cultivar as orquídeas com 5 anos de idade. Já praticamente 65 anos cultivando orquídeas e pesquisando. Isso eu aprendi, no modo de dizer, na marra. Não tinha literatura para me consultar naquela época, né? Há 60 anos atrás. Então eu aprendi andando nas matas, pesquisando nas matas, andando junto com os caçadores, né? E eu fui aperfeiçoando. Com 15 anos de idade, eu já tinha mais de 500 vasos catalogados, né? Com 16 anos, eu já comecei a fazer julgamento das orquídeas nas exposições. Em São Paulo, em Araraquara, né? Em Marília, esses lugares, porque não tinha pessoas especializadas nas espécies nativas. Tinha um grande amigo meu, que acompanhou até ele falecer, que foi o Valdir Falkensfield, um grande companheiro que me ajudou muito também na pesquisa, né, no cultivo das orquídeas e, lógico, nas classificações das orquídeas. Teve vários meus amigos que ajudaram também, mas eu comecei cultivando orquídea, como que seria? Tinha muitos híbridos, mas eu preferi espécies nativas, porque nessas andanças, mesmo com 12 até 15 anos de idade andando nas matas, aqui mesmo perto, indo com meu pai pescar na beira do rio Tietê e tudo, a gente via muitas orquídeas, né? Na nossa região aqui era rico em Cattleya ludigese. E meu pai mostrava como é que é, falava, ó, isso daqui é orquídea, veja bem como é que está na natureza. E assim fui aprofundando. Então eu via que o híbrido era uma coisa artificial. Espécies nativas, já na minha época, naquela época, veja bem, há quase 50 anos atrás já estava começando a depredar. Por que isso? Não era depredação de arrancar do mato e vender, mas o maior problema era desmatamento. Esse foi um caso. Até hoje eu comento com meus amigos, eu gosto de falar sobre isso.
nas minhas andanças de quase 70 anos de pesquisa na mata, eu já vi tanta devastação, tantas orquídeas perdidas na mata, né? E a gente não pode fazer nada, né? Porque desmatamento é muito agressivo. Quando desmata, deve ter visto na televisão tudo como é que eles desmatam a mata com tratores enormes, colocando correntes enormes lá. Em questão de horas, devasta hectares e hectares de mata. Então, no começo não sabia o que fazer com isso. Queria preservar, mas como? Não tinha ideia de como é que poderia ser feito isso. Aí a gente trazia da mata as orquídeas caídas nas trilhas, né? Nas estradas, carro passando por cima das orquídeas. E eu trazia algumas aqui e fazia pesquisa. O que seria isso? Escolhia as que estavam tudo amassado e trazia aqui e deixava. O que salvava, muitos já acabavam morrendo, né? Porque chegavam em estado precário. Outros que salvava, metade eu deixava no meu sítio e metade eu levava de volta, porque não adiantava deixar tanta planta aqui. Porque a gente também não tinha muita prática no cultivo dela. E só que esse de trazer, deixar de quarentena, levar, isso onerava muito, né? Então, a gente toda vez que estava andando, pesquisando a mata, andando nas matas, fazendo trilha, ficava observando tantas orquídeas caídas, né? Ou ia no desmatamento, aquelas centenas, até milhares de orquídeas mortas. Então a gente pensava, o que eu posso fazer? Até que um dia eu estava almoçando no meio do mato e a minha mãe tinha amarrado o meu lanche com barbante. E acabei de comer meu lanche e estava brincando com o barbante. E na minha frente, assim, tinha uma orquídea caída. É uma toceira relativamente grande. E eu ficava brincando com o barbante e olhando para aquela orquídea. Falei, será que não tem um jeito? Aí que me veio a ideia. Puxa vida, eu estou com barbante aqui, por que não amarrar essa planta aqui, né? Está caída, se deixar aqui eu vou morrer. Aí peguei a planta, no primeiro galho que encontrei, amarrei e fui embora. Aí passado uns tempos, isso foi no ano seguinte, passei no mesmo lugar e eu lembrei, falei, nossa, aqui deixei alguma coisa amarrada aqui, vou dar uma olhada. Vi que o barbante não durava. Já a barbante estava podre, mas graças a Deus, como tinha colocado na forquilha, a orquídea ficou lá e já estava começando a enraizar, veja assim, depois de um ano já estava começando a florir. Isso me animou. Vai, agora já sei o que eu vou fazer. Em vez de ficar levando para lá, para cá, eu vou começar a andar com o barbante e vou começar a amarrar os que tiveram caído. E assim comecei a fazer. As primeiras que fiz, veja bem, foi na década de 65. Né? Até hoje, eu não sei quantas orquídeas salvei. E tinha outro problema. A orquídea que estava nas forquilhas, nos galhos, assim, até que ia bem. Porque mesmo amarrado, o barbante apodrecendo, ela seguia o curso dela. Aí comecei a observar, falei, puxa vida, o que está na horizontal mesmo, ela não vai segurar. Se a barbante morreu, apodreceu, ele vai cair e vai acabar morrendo. Aí comecei a procurar algum outro tipo para amarrar. Aí tinha o plástico, mas amarrar com plástico, assim, quem sabe dos plásticos também, é o fitilho, né? Vê que
ele não tem durabilidade. Em meio ano está esfarelando, também cai. Falei, puxa vida, deve ter alguma coisa que segura mais isso. E uma vez assistindo televisão, vi a minha esposa, a minha cunhada, fazendo tricô. Aí eu vi aquilo lá, falei, nossa, tricô lã, será que não deu dura? Peguei um pedaço e fiquei esticando que não tinha durabilidade. Falei, vou testar. Na próxima a pesquisa que fiz na mata, eu levei um novelo de lã. Ia amarrando. Vamos ver quanto tempo vai durar. E realmente deu certo. Até hoje, né, 50 anos, mais de 50 anos, toda vez que eu vou na mata, vou fazer trilha, eu carrego um novelo de lã no meu bolso. Porque é leve, não faz volume, né? E cada novela pode ter até 5.000 metros de linha, né? É isso que eu vinha fazendo. Só que eu vinha fazendo tudo sozinho. Nunca falei para ninguém. Mesmo andando com os colegas caçadores, ele falou, ô japonês, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou amarrando a orquídea que estava caída aqui. E fiz desde 68. Salvei muitas orquídeas. E deu uns tempos, há mais ou menos 15 anos atrás, eu estava fazendo pesquisa numa área de reserva, né, que tem muita orquídea e que era preservado. E o diretor do meio ambiente me permitia entrar, porque é uma área de segurança, a fazer pesquisa. E eu continuei fazendo. E o Parque Estadual virou parque. Então tudo que estava dentro do parque foi, modo de dizer, eliminado. Então as propriedades que estavam dentro do parque foram retiradas, tudo, né? Só que eu continuei fazendo a pesquisa. E quando vira parque, tem os guarda-parque que vai fazer vistoria diária, cada dia está numa área. E para combater desmatamento de caçadores, palmiteiros, que tinha muito naquela época. E me pegou um dia na mata com uma orquídea. Eu achei a coisa estranha, né? Falei, puxa vida, estou tentando salvar a orquídea e os guardas estão querendo me prender. Acho que não está errado, tá certo isso, né? Aí a gestora do parque já me conhecia, veio em casa, queria saber o que eu estava fazendo na mata. E eu falei, ó, eu estou salvando um monte de orquídea e salvei muito até hoje, já praticamente 50 anos tentando salvar. Mas como é que o senhor faz isso? Eu falei, ó, eu vou mostrar. Todas as orquídeas estão caídas na mata, eu pego aqui e deixo amarrado. E a gestora, também como já me conhecia, né? Nós estávamos no mesmo grupo de turismo rural, eu mostrei para ela como é que era. E ela gostou da ideia. Então o que que houve? Só que dentro do parque ninguém conhecia o que que era uma orquídea. Sabia um ou outro, sabia que era orquídea, mas não a quantidade que tinha. Né? A Mata Atlântica é rica em coisa de micro-orquídea. É a maior concentração de micro-orquídea do mundo, que está aqui na Serra do Mar. Né? Então, comecei a mostrar o que que é a importância do patrimônio nosso que estava sendo perdido com desmatamento, a abertura de estrada, né? E começamos a montar uma trilha das orquídeas que está aberta para o público. Mas antes disso, ia nas matas, a abertura das estradas, tudo que tinha abertura de estrada, assim, eu ia lá. E coletava orquídeas. Só que naquela época não, praticamente os meio ambiente, não, florestais, não ligava muito.
porque a quantidade de orquídea perdendo lá era enorme. Então trazia algumas diferentes que ia cultivando. E aqui, isso foi em 69. Veja bem, uma planta que eu descobri está aqui, olha. Essa planta foi descoberta em 69. Olha aqui, tem aqui também. Essa planta fica maior. Ele pode chegar até 1 metro de altura. É a primeira orquídea que eu descobri em 69. Ela foi registrada com meu nome em 75. Ele leva o meu nome, chama Miltonia Kayazimai. Kayazima é meu sobrenome. Então, como é espécie, passa a ser a latim, então Kayazimai. E eu venho cultivando ela desde aquela época, né? Segundo alguns colecionadores, dizem que é uma das orquídeas mais raras descobertas até hoje no Brasil. Como é que eu descobri isso? Essa planta também eu diria que teve sorte. Porque eu estava indo para a abertura de uma estrada, aqui dentro da Serra do Mar, e tinha uma tora caída no chão, e o trator estava empurrando para jogar a ribanceira abaixo. E eu vi umas toceiras de orquídea lá, eu pedi para o tratorista, por favor, para um pouco, tem umas orquídeas, deixa eu tirar. Aí tirei e eu trouxe para casa. Nesse ano não floriu, no ano seguinte. Depois de 2 anos floriu. E ninguém sabia o nome dela. Eu queria saber o nome dessa planta, mas ninguém sabia. Colocava na exposição, ganhava prêmio, mas o nome não tinha. Até que um taxonomista, um amigo nosso, que era um grande conhecedor de orquídea, que foi um grande amigo meu também, Dr. Barão Anton Guilani, né? Que ele achou curioso, essa planta é nova. Não é comum isso. Vamos pesquisar ela. E levou para um grande conhecedor de orquídea também, taxonomista, Guido Pabst. Ele que me classificou. Ele viu a planta, achou interessante, foi no herbário de São Paulo, herbário do Rio, não estava sendo classificada ainda, né? Aí entrou em contato com a Inglaterra, não tinha sido registrado ainda. Então, em homenagem ao descobridor, eles registraram essa planta, que passou a ser Miltonia Kayazimai. E depois de um longo tempo, descobri uma outra orquídea também, também no desmatamento, que estava sendo queimada. Eu peguei um pedaço de orquídea lá, uma parte já estava sendo queimada. Então, como essa parte não estava queimada, e tinha toceira de orquídea, eu peguei um pedaço e trouxe. Que saiu uma outra também. O gênero eu já sabia, mas a espécie não. E, inclusive, eu homenageei minha esposa, que leva o nome de Miltonia Spectaber Semialba Laura Kayazima, que é o nome da minha esposa. E tenho mais outras 2 orquídeas com meu nome também, que é uma Rodriguesia Kayazimai e uma Pabistiera, né? Que está em estudo ainda. Então, tudo isso, eu tive a sorte de estar passando naquele momento, naquela hora, por ter resgatado essa orquídea. Se eu não tivesse passado lá, ninguém saberia que existiam essas plantas. Então, é importante preservar tudo que é nosso, né? E daqui não é meu, nem dos senhores, esse é um patrimônio do país, né? Tem tantas orquídeas, são centenas, milhares de orquídeas perdidas na mata, né? Ou sendo queimadas, né? Sendo enterradas. Tudo isso está acontecendo no Brasil. Agora em menor intensidade, mas ainda eu vejo muita devastação, né? Que
não tem pesquisador para isso, porque tudo que a gente tenta pesquisar precisa ter autorização de órgãos competentes, né? IF, Instituto Florestal, da CNBio. Não é qualquer pessoa que pode entrar na mata e ir coletando orquídea lá para pesquisa também. Precisa ter um projeto, tem que ter autorização, tudo isso. Mas muitas vezes essas autorizações demoram para sair. Então, vamos supor que demora 2, 3 meses para sair a autorização, e em 2, 3 meses são devastados centenas, né, de hectares de terra, de mata. Então, a gente está correndo contra o tempo para poder identificar o máximo de plantas possível antes que desapareçam. E as espécies nativas não é fácil de cultivar. Porque, como eu disse no início, a gente não tinha literatura nenhuma. Tinha uma ou outra que a gente não tinha acesso, né? Então, eu aprendi cultivando com livro alemão, inglês, japonês, francês, né? Italiano. Não é que eu domine todas essas línguas, mas o nome da orquídea vem do latim e do grego. É universal. Aqui pode ser Miltonia caizima. Nós estamos no Brasil. Essa Miltonia na China, no Japão, na Inglaterra, é a mesma coisa. É Miltonia caizima. Então, é difícil cultivar as coisas que a gente não conhece. Os que conhecem o híbrido, essas coisas, é fácil, né? Mas espécies nativas, o Brasil tem quase 4.000 espécies de orquídea. Cada orquídea nativa tem tratamento diferenciado. Esses de portes maiores, que nem esse daqui, é uma orquídea da Bahia, né? É mais fácil de cultivar por ser grande. Agora, quando pega as micro-orquídeas, que é onde tem maior concentração de micro-orquídea no mundo, na Serra do Mar, são difíceis de ser cultivadas. Então, ao longo desses 65 anos, eu vim pesquisando. Mas, puxa vida, como é que eu vou cultivar essa orquídea? Vou lá e descubro outras orquídeas. Trago aqui, a gente tenta muitos métodos até uma ou duas dar certo. Então, eu não minto. Eu falo a verdade. Eu perdi muitas plantas tentando cultivar ela aqui em casa. Porque está no ambiente natural dela, é uma coisa. Quando sai de fora do habitat dela, vem aqui, é outro clima, outro modo, tudo diferente. Então a gente tem que pesquisar muito como é que é na natureza e depois imitar o máximo modo parecido que é o habitat. E isso vem fazendo tudo isso. Então pode ver, olha, aqui tem vários modos plantados, né? Esse é o modo que eu pesquisei e que aprendi que está dando certo, né? Então, essas coisas, se eu, vamos supor, eu levo para o túmulo, não resolveu nada. Então, eu vou dar esse tipo de curso, estou dando esse monte de curso, para o máximo de pessoas souberem, para nunca acabar, né? E aperfeiçoar cada um. O orquidófilo, na verdade, ele é um inventor, no modo de dizer. Ele é pesquisador automático. Queira ou não queira, mesmo que seja uma dona de casa, queira ou não queira, ela está pesquisando. Agora é muito mais fácil. Tem internet, tem tudo que pode ser pesquisado com a maior facilidade, que não acontecia na minha época. Mas para plantar também, nós temos
muitos modos de plantar. Como eu já disse, cada tipo de orquídea tem um modo diferente de plantar. Mesmo que seja um tipo de orquídea, nós podemos plantar de vários modos. Então eu venho pesquisando até hoje, olha, uso muito, sempre método natural, nunca artificial. Muitas vezes já me chamaram de professor Pardal, porque fico inventando. Não é invenção, é pesquisa. Qual o método melhor para cultivo de orquídea? Qual o método melhor para determinado tipo de cultivo de orquídea? Tudo isso a gente vem observando, né? Isso que é bom. Até quando comecei a fazer matéria, eu nem estava imaginando fazer essas coisas. Mas eu vinha pesquisando sozinho, não falava para ninguém, e ia testando aqui. E que muitos que deram certo, até muita gente dá risada, né? Olha que eu inventei um sistema aqui, olha. Esse é coco, né? Veja o que eu estou usando aqui. É boja de sutiã. Por quê? Eu sempre tento aqui, como já disse, o método mais natural possível, sem agredir o meio ambiente. O que seria não agredir o meio ambiente? Todas as coisas que tem, muitas coisas que sejam jogadas no lixo, a gente pode ser aproveitado para plantar orquídea. Mas como a tecnologia está adiantada, a propaganda também adianta, eles fazem alguns tipos de vasos meio diferentes, faz propaganda, vai planta nesse vaso que vai bem, não sei o que, e o pessoal vai comprar, porque está tudo prontinho. Meu não. E eu tento preservar a natureza o máximo possível. Então tudo que era ser jogado na natureza, eu fico pensando, puxa vida, alguma coisa deve servir. E essas coisas também, é meio ruim de falar assim, mas eu falo. Minha esposa pedia para queimar as calcinhas, sutiã, né? Ou jogar no lixo. E eu ficava pensando, quanto tempo demora para isso daqui deteriorar na natureza? Será que não serve para alguma coisa? Eu descobri que o bojo de sutiã é uma das melhores substratos que existe até hoje, né? Outro que também, durante as aulas, eu vou te mostrar, sabugo de milho também. Tudo que é jogado na natureza está atrapalhando, né? E até deteriorar demora tempo, eu estou utilizando para replantar. Plantar as orquídeas, né? Garrafa PET. Não se sabe mais o que fazer com tanta garrafa PET na natureza, né? Dentro do mar, né? Dentro da mata, todo lugar. Agora eu também posso fazer pergunta, quanto tempo será que a garrafa PET demora para deteriorar na natureza? Mas, em vez de ficar poluindo o meio ambiente, eu estou utilizando garrafa PET para plantar orquídea, que vai muito bem também. Então eu uso vários métodos aqui, que vou ensinar para os senhores, que é tão fácil, que encontra em qualquer lugar e que a orquídea agradece porque é um ótimo hospedeiro. É só questão de pesquisar um pouquinho. Então, eu sempre falo, a maioria, quem está vendo meus lives são donas de casa. Mas as donas de casa também podem virar, no modo de dizer, cientista. Pode fazer pesquisa. Não interessa se tem um ou dois vasos. Observando a natureza, observando a planta em si, a gente aprende muita coisa. A gente não existe faculdade sobre cultivo de orquídea. Tem estudo científico da anatomia das plantas, sim. Mas não existe a faculdade que diz essa orquídea tem que ser plantada desse modo. Não. Cada um tem que se virar.
Mas tem muita gente que quer aprender, mas não ensina, né? E eu acho isso a pior bobagem que tem. Acha que vai levar segredo, não sei o quê. No meu caso, não. Quanto mais pessoas souber o método que eu estou usando, natural, e que está dando certo, é melhor, né? Não adianta eu esconder. Então, se a pessoa pergunta, eu respondo. Se eu não sei, eu vou pesquisar. Então, esse é o método que eu estou aplicando aqui no meu sítio. Cultivo orquídea já há mais de 65 anos, aprendi muito vendo a orquídea, né? Como já disse, não existe faculdade nenhuma. Então, observando a orquídea, aprendi. Cada dia eu estou aprendendo aqui. Meu acervo atual é de 12 mil plantas, mais ou menos, né? Então, todo dia acordo, venho aqui, estou regando, estou replantando, tudo isso a gente está observando qual seria o método melhor, qual mais umidade, qual mais claridade. Tudo isso a gente observa no cultivo de dia a dia. Por isso que eu digo, a dona de casa, se tem 10 vasos, com 10 vasos ela vai aprender. Não é um modo só não, de cultivo. Ela pode ter 10 modos diferentes de plantar, que ela pode desenvolver também, né? E se desenvolveu, deu certo, passa para frente. Fala para a fala, amiga, olha, eu plantei assim, no tal madeira que está dando certo. Pode fazer. Isso é pesquisa, né? Adubação. A adubação também é um lado muito polêmico. Eu quase não uso adubo químico. Às vezes é necessário, mas muito pouco. Eu uso muito mais adubo orgânico. Então, esse é o método que eu estou pesquisando aqui e estou explicando para os senhores, estou ensinando para os senhores todo método natural que deu certo. O que não deu certo não vou falar. Agora, muitas vezes no curso presencial, a gente fala, ó, esse aqui eu fiz isso, mas não deu certo, né? Mas na live aqui, eu estou ensinando, tudo que estou ensinando para os senhores, é tudo que deu certo. Então, talvez alguns produtos, para a pessoa que mora na cidade, apartamento, é um pouco difícil de encontrar. Mas pesquisando, encontra. Então, se não encontrou na loja, vai encontrar na natureza. É só pesquisar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui no meu sítio. Que o uso do adubo químico, ele é bom, mas é prejudicial também. Então, veja bem, vamos de início. A pessoa, os produtores, né, faz ou clonagem ou cultura simbiótica. Cultura simbiótica que é através da semente. Clonagem através do meristema. Então, tanto uma como outra usa muito mistura química desde a brotação, né? Desde o modo de semear. Você sabe que a orquídea é semeado, o clone dela é feito no laboratório. E ele é semeado dentro do frasco. Olha aqui, ó. Essa tampa aqui é hermeticamente fechada. Ela não entra ar nenhum. Desde que foi inoculado o clone ou a semente, não se abre mais. Se entrar um pouquinho de ar, ela vai apodrecer. Vai entrar fungo, em 3 dias mata tudo. Então tem que ter um laboratório bem próprio para germinação, né? Cultura de meristema, tudo isso. Então veja bem, quando é inoculado a semente, por exemplo, essa é semeadura.
já recebe adubo natural aqui dentro. A solução base é a agar-agar, que é a gelatina, né? Depois tem a água de coco, banana, pode ter suco de tomate também, adubo que é peptona de carne, né? E feita a solução, ela é semeada em cima. Então aqui já uma parte já começa a parte química, né, que é o adubo também. Depois que sai daqui, é plantado por vaso coletivo até chegar na fase adulta para a primeira florada. Veja bem, nos casos, aqui nós estamos falando da catreia. O gênero catreia, ela demora de 6 a 8 anos depois de plantado no frasco para dar a primeira flor. Durante todo esse trajeto de 8 anos, ele vai receber adubo, conforme produtor, conforme colecionador. Se é produtor, ele tem que tratar com cuidado, usar todos os defensivos, né? Tanto inseticida, fungicida, ou aplicar adubo semanalmente. Porque, lógico, ele quer que não perca a planta, ao mesmo tempo tem que crescer rápido também. Que 7 a 8 anos não é pouco tempo. Então tem que ter todo acompanhamento. Diário, semanal, mensal, né, anual, tudo isso. Então, o que é a primeira coisa que usa? Adubação. Adubo pode ser orgânico ou químico. Orgânico, muitos produtores não usam quando é pequeno. Eles usam mais para fase adulta. Então, eles começam a aplicar adubo químico. Muitas delas é semanal. Então, seria 4 aplicações por mês. Só que na natureza não recebe nada, nem uma grama. E a planta cresce, floresce e vai bem. Quando é feito artificialmente, no modo de dizer, dentro da estufa, tudo, ele não vai pegar sereno, não vai ter serração, não vai ter adubo natural. Então tem que compensar. Então o melhor método, mais prático, mais rápido, o que seria? Adubo foliar. Usando durante 6, 4, 5, aqui já tem vários replantes, né? Conforme a mudinha vai crescendo, vai mudando o tamanho do vaso também. Nesse caso aqui, já deu a primeira flor, né? Essa planta já está com 7 anos. Só que ele está nesse vaso há mais de 1 ano. 1 ano aplicando 4 meses por mês. A adubação é muita coisa. Então, pouca gente fala sobre esse tipo de adubação. Eu vou mostrar aqui, olha o que acontece com o excesso do uso da adubo. Está vendo? Isso daqui é musgo. Ó. Eu vou tirar um pouco aqui só para ver. Olha aqui. Ó. Isso daqui é pena que a pessoa não dá para tocar aqui para ver como é que é. Ele fica impermeável. Então, a gente aplica água, acha que está molhando a planta, mas não está. Olha, essa parte que está tudo verde é musgo. Essa parte que a água cai, ela não vai molhar, ela não penetra. Só vai correr aqui. Então tudo que está jogando vai correr só nesse pedacinho aqui. Então o que acontece? Falta de umidade aqui, porque ela não está penetrando no lugar que precisa. Então a planta começa a definhar. Mas fala, puxa vida, eu estou dando água, mas por que ele está definhando? Está desidratando. Se está desidratando é porque falta de água. Só que a pessoa não sabe.
achando que está dando água, ao mesmo tempo a água não está penetrando. Então, isso que ocorre. Isso é uma delas. Pode ocorrer vários casos. Esse caso aqui, olha, também com excesso do uso de adubo, o substrato velho começa a tornar ácida. Porque tem, adubo químico tem muitos sais minerais. Então o que acontece? Substrato ácido, a planta morre, queima toda a raiz dela. Veja o estado que está aqui. Essas plantas aqui, teria que estar verdinho. Mas está morrendo tudo, olha. Certo? Porque o substrato está ácido. Excesso de uso de adubo, que pode acontecer isso também. Então, toda raiz nova que solta, pegou nesse substrato, ele queima. Se queima a ponta da raiz, ela não tem desenvolvimento. Sai outra raiz, chega lá, queima. Assim, não tem onde absorver nutrientes. Então, o que acontece? Começa a definhar. E as raízes, pode ver, ó, aqui está saindo nova. Essas velhas aqui, ó, aparentemente está viva, mas não, está toda morta. Está tudo seco. Por quê? Todas as raízes novas que saíam, queimava. Falando nisso, esse é um sistema que eu comecei a usar pesquisando. Eu estou usando cal hidratado em pó para melhorar a acidez do solo, né? Aqui não seria a acidez do substrato. Por quê? Se está ácido, já disse, a raiz vai queimar. Então eu uso cal para fazer o pH dela voltar ao normal. Então, pH estando em torno de 6,5, 7, a raiz nova que encostar nela não vai queimar mais, porque a acidez do substrato voltou ao normal. Esse é uma parte paliativa, né? Esse é só para não replantar na época errada, por exemplo, se tiver inverno. Então eu jogo cal, aí pelo menos 6 meses não tem problema da acidez. Então, durante o inverno eu deixo assim, e na primavera eu vou replantar ela. Vocês podem ver, ela está branca. Eu joguei cal. Então, teoricamente, o pH dela tem que estar neutro. Olha aqui, as raízes novas que estão saindo. Vendo? Tudo bonito. Olha o broto que está vindo aqui. Mesmo que estava aparentemente morta, olha o broto que está recuperando aqui. Logo, logo vai começar a soltar raiz nova. Então, esse método eu vou ensinar no meu curso pago, certo? Detalhe por detalhe. Inclusive, amanhã eu estou abrindo inscrição para a nova turma. Aqui eu expliquei. Então, os detalhes eu vou dar durante o curso. Agora eu vou... Essa parte que é mais perigosa, que está assim, que não penetra água, eu vou ensinar replantando ela. Olha aqui. Então, primeira coisa, a gente só de cheirar ela, já vê que a substância está totalmente ácida. Então, vou tirar ela do vaso, certo? Vou apertando lateralmente assim que ele solta. Ó. Essas raízes, parece que está viva, né? Ó, está tudo morta. Olha o que está acontecendo. Ó. Por quê? O substrato está totalmente ácido. Se a pessoa estiver fazendo isso, dá uma cheiradinha para ver. É cheiro de acidez mesmo. Então, nós precisamos limpar todinho ela, certo? Não adianta tentar deixar alguma coisa. Quando eu falo limpar, é para limpar tudo. Principalmente essas partes brancas,
verde que eu mostrei, que está impermeável. Eu vou, como aqui dá para fazer duas plantas, e eu vou dividir, só vou mostrar uma parte, certo? Olha, com um vaso estou fazendo duas mudas, certo? Essa parte que está mais feia, eu vou limpar aqui e eu vou mostrar o que está acontecendo. Ó, deu uma pré-limpada. Veja bem, ó, o que eu falei que a acidez ocorre. Olha aqui. Tá vendo isso daqui? Isso daqui era a continuação da mãe. Daqui que foi crescendo. Olha o que está acontecendo aqui. Quer dizer, acontecendo não, aconteceu, né? Quer ver? Deixa eu pegar essa aqui que é melhor. Olha, está totalmente podre. Isso daqui era a coisa, orquídea, que era a continuação, né? Daqui que foi desenvolvendo. Essa parte não aconteceu tanto porque já está fora do vaso. Esse daqui que estava enterrado, olha, está totalmente morta. Apodrecido, no modo de dizer, né? Então, isso que acontece quando o substrato está ácido. Estou limpando ela, ó, todas que estão velhas, né, ó, aparentemente viva, a gente tem que eliminar, porque são mortas. Então, muitas vezes tem que ser drástico. Tem muita gente que fala, nossa, mas você vai matar planta. Não é. Não adianta deixar essas coisas mortas, porque o fungo e bactéria está lá. Então tem que eliminar isso. E normalmente, olha, as pontas que estão mortas, olha. Por quê? Porque estava dentro do substrato. Por isso que ela está morta, ó, né? Então a gente vai apertando e já sabe qual que está seco e qual que não está. Então a gente vai eliminando todos os que estiverem afetados. Olha, parece que eu estou judiando da planta, mas não é. Sobrou algumas raízes velhas aqui. Também está morta. Olha, são raízes velhas. Mas vamos deixar essa porque ele vai ajudar um pouco na absorção dos nutrientes. Então, limpando bem, que mesmo sendo a raiz velha, as novas vão sair tudo aqui pela frente. Vai brotar aqui e as raízes novas vão saindo. Essa parte aqui velha ainda solta a raiz secundária que chama. Raízes menores que começam a sair lateralmente, né? Isso vai ajudar na alimentação enquanto não sair o broto e sair raiz nova, grossa desse jeito aqui na frente. Então por isso que a gente deixa alguma para sair raiz secundária. Agora, isso daqui vou ter que limpar tudo, né? Tirar essas casquinhas que tem aqui, olha aqui. Essa casquinha, quando é nova, não pode mexer, porque é proteção dela, certo? Então, aqui, eu estou tirando todas as casquinhas verdes. Que se deixar essa casquinha, ela vai virar hospedeiro de pragas, ácaros e cochonilhas. Então, tudo que não está meio morta, tem que eliminar ela.
Olha, é, ó, limpando tudinho. Ó, acabei de falar. Tá vendo esse branco? Esse é cochonilha. Ele fica dentro dessa carapaça. Por isso que a gente tem que ter cuidado, ó. Tem que eliminar, ó. Já tá, já comeu toda a gema dela. Gema é a parte que brota. Ainda bem que tem desse lado aqui, ó. Também tá começando. Então, agora eu vou na água corrente e vou limpar tudo ela. Vou lavar ela. Lembra que, olha aqui, eu tinha falado, essa parte branca, né, que é cochonilha. E aqui também está formando no broto novo. Então vou ter que lavar tudinho. Na água corrente, certo? Ó, a gente lava tudo. Só tomar muito cuidado na hora de lavar aqui, para não estragar essa gema aqui que tem aqui. Que é ela que vai brotar. Então é só tirar com cuidado, usa a escova de dente, tirar a cochonilha, o ácaro que estiver aqui. Então com cuidado, não força. Com leve, vai umedecendo e vai passando escova. Essa parte aqui, olha, está mais afetada, então vai ter que limpar bem, ó. Né? Não deixar esse ácaro, porque isso é uma praga. Eu limpo ela aqui, olha. Toda a parte de trás também. Não pode deixar nada de sujeira, porque essa sujeira pode ser fungos e bactérias também. Dá um pouco de trabalho, mas é melhor limpar agora do que depois que começar a enraizar, aparecer ácaros, aí vai ter que usar inseticida, coisa perigosa, que não é legal usar na natureza, né? Olha, já limpei. Essa parte já estava morta, tanto é que a gema não tem mais, olha. Está tudo seco, né? O que nós vamos aproveitar é essa parte aqui, ó. Aqui e aqui. E a parte de trás também aqui. Esse que vai botar. Lógico, a frente vai continuar, né? Então, é isso, ó. Lava bem, não deixa nada sujo. Veja bem, muitas vezes a gente usa detergente neutro. A olho nu, a gente não vai perceber mais que tem ácaro, cochonilha. Mas pode ter algum hospedado que não vão. Então nós podemos usar esse detergente neutro, né? Ou sabão de coco também, neutro. O que que eu faço? Eu vou lavar ela, né, com detergente. Não se preocupe que detergente neutro não mata, viu? O que vai matar aqui é a cochoneira, olha. Certo? Olha. Certo? Agora, dois detalhes. Veja bem que eu passei detergente, certo? Se a pessoa vê que tem a ácaro ou cochonilha aqui, e simplesmente eu posso deixar assim. Não precisa lavar. Você pode deixar. Ou lava bem e depois, ó, lava bem ela, e detergente sai fácil, né? E faz última vistoria. Se vê que tem alguma coisa que acha que simplesmente pega detergente puro, neutro, e esfrega no lugar que tem ácaro ou cochonilha. Aí, em vez de usar inseticida, ele vai funcionar como inseticida, porque ele vai matar afogando ela. E o detergente aqui não vai afetar em nada. Vai ajudar para proteger contra ácaros e cochonilha.
Então, vamos dar a última lavada aqui e agora é plantar. Já mostrei como que se limpa, lava, né? Lavou direitinho, tudo. Não tenho problema mais nenhum aqui, né? Agora, eu vou ensinar plantando na madeira. Tem muita gente mostrando que qualquer madeira serve para hospedar orquídea. Isso é mentira, viu? Que toda madeira que tem tanino e resina não presta. Ela não vai enraizar. Então o que que acontece? Essa madeira é um cedrinho. Cedrinho é um ótimo hospedeiro. Então, veja bem, nas aulas eu vou ensinar tudo isso. Esse é um pedaço de sarrafo, certo? Todo sarrafo tem um canto vivo aqui. Certo? Mas se tiver canto vivo, se eu colocar a orquídea, quando chegar no canto vivo aqui, ela não vai virar muito, porque vai estrangular a raiz dela. Então ele não gosta de vir. Então, ou ele vai subir ou vai descer. Então, para que isso não ocorra, se for madeira redonda, tudo bem, ele vai enraizar ao redor dela. Mas como ele é quadrado, quer dizer, retangular, eu tiro todo esse canto vivo dela. Pode usar lixadeira ou eu uso, no caso aqui, uma faca que corta bem, e eu tiro todo esse canto vivo aqui, ó. E deixo redondinho. Quanto mais redondo tiver, melhor. Aí a raiz vem e vai enrolando nela. Outra coisa, veja bem que esse lado é liso, né? Se for muito liso, se a orquídea gosta de mais umidade, a água vai correr rapidinho, tanto irrigando como chovendo. Então eu gosto de chanfrar ela. Olha aqui. Como é que eu faço isso? Simplesmente, ó, eu faço isso. Eu machuco a madeira. Olha, então a água vai correndo, não corre tudo de uma vez. E sobe e desce. E manter mais úmido essa parte. E é aqui que eu vou plantar. Então veja bem, eu vou ver a posição dela, né? Essa é uma planta que corre para cima. Toda orquídea que corre para cima a gente planta embaixo. Tudo que desce planta em cima, né? Esse como sobe, a gente coloca embaixo e amarra ela. E eu uso esse fio de lã. É a melhor coisa para amarrar. Agora, pessoal, e daqui a cor do fio de lã é mais ou menos condizente, né? Olha, não percebe tanto. Eu já vi tanta gente amarrando com cor vermelha, preta. Esteticamente fica muito feio, né? Não é só simplesmente amarrar a orquídea. Tem que ver o lado estético da planta também. Então, quanto mais perto a cor, perto do substrato, melhor. Então eu amarro aqui, fixo, depois vou dar a volta aqui atrás, olha, certo? E eu vou subindo ela aqui. Agora, essa parte aqui, como vai sair o broto, procura não amarrar aqui. Amarra na parte de pseudobulbo traseiro, ó. Vendo? Com isso daqui, ó, tá totalmente fixo. Não deixa balangando. Se deixar balangando, toda raiz nova que vai sair vai queimar, né? Porque está esfregando. Então, fixa bem. Depois de fixado, a gente amarra.
E sempre termina com meia borboleta. Por que meia borboleta? Porque a hora que enraizar, a orquídea enraizar, a gente vai retirar esse fio de lã. Pode deixar, ou pode tirar também, não há necessidade. Se depois que enraizou, pode tirar. Então, olha. E eu deixo feito o furo, né? Para a gente pendurar. Quanto mais pendurado estiver, melhor, porque a orquídea gosta de ventilação na raiz, né? Aqui pode ver, ó, todas as raízes expostas. Isso que ela mais precisa. E como ele está no toco, a gente faz um pendurador aqui. Ó, tá pronto. Agora é só deixar pendurado. Agora precisa ver se a planta é de claridade, de sol direto, se é de sombra. Tudo isso eu estou ensinando no meu curso. Então, quem quiser aprender bem, acompanhe o meu curso aqui. Eu vou dar todas as dicas. Como eu prometi, vou responder algumas perguntas que já estão chegando. Fernando perguntou, aonde eu posso comprar esse cal? Olha, esse cal hidratado, tem dois tipos de cal. Uma que é hidratado normal para fazer massa de reboque, essas coisas, na construção. E tem um que usa para fazer pintura, com um fixador. Não usa esse com fixador, usa cal normal para fazer o reboque. Enquanto em qualquer casa de construção, material de construção, acha. É fácil de encontrar. A Maria Lourdes perguntou, usando o seu método natural, a orquídea pode florir todos os anos? Não sei qual o método que estão indicando, mas todo método que estou usando aqui, ela floresce todo ano. Isso de não florescer, tudo depende do clima, né? Se tiver muito frio, essas coisas influenciam. Mas o método que estou usando aqui atualmente está tudo florido. A dona Cecília perguntou, muita gente acha que adubo orgânico não dá certo. O que o senhor acha? Dá certo sim. Por quê? O adubo orgânico, muita gente confunde com químico, porque químico tem efeito imediato, né? Principalmente o nitrogênio. Então, aplicou químico, nitrogênio faz efeito imediato. Orgânico não. Ela funciona muito mais do que a senhora imagina. Por quê? O tempo de duração do adubo orgânico para fazer efeito é longo. Não tem efeito imediato. Então, se aplicar hoje adubo orgânico, só vai começar a fazer efeito daqui 3 meses. Então, a senhora tem que ter muita paciência para começar a ver o efeito dela. Amanhã eu vou explicar, responder mais coisas, vou explicar muitas coisas também, né? Amanhã eu te espero às 10 horas, que vai ter muita coisa a ser explicada e que a pessoa muito que não esteja, né, acostumada a cultivar orquídea vai aprender muito, porque tem muita novidade aqui para frente.